Senhores, para corrigir o nosso desprezo e para também nos despertar a valorizar a bondade divina, nós fizemos 3 exposições, vendo o que Paulo quis dizer com os termos riquezas da bondade e da tolerância e da longanimidade de Deus. Nós vimos que a bondade divina, ela não dá aos homens aquilo que eles merecem, mas também que ela não anula o juízo divino, nem o nosso pecado. Vimos que ela conduz ao arrependimento de uma maneira ativa e aprendemos assim que nada, senão a graça, pode salvar um pecador. Isso porque os homens, todos os homens, eles desprezam e ignoram a bondade de Deus. Vimos também que todos serão julgados e que a causa da condenação do homem é a dureza do seu próprio coração, impenitente, que não se arrepende e que acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do julgamento de Deus. Assim, avancemos agora, ainda no capítulo 2, a partir do verso 6, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque ele retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras. Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Porém, aos que são de ambição egoísta e não obedecem à verdade, antes obedecem à injustiça, haverá indignação e ira. Haverá aflição e angústia sobre todo homem que pratica o mal, primeiro ao judeu e também ao não-judeu. Porém, haverá glória, honra e paz para todo homem que pratica o bem, primeiro ao judeu e também ao não-judeu, porque não há parcialidade em Deus. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, bendito é o teu nome sobre todos. Nós vamos a Ti, Senhor, no nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e no poder do Espírito Santo, clamar a Ti, que Tu nos auxilie mais uma vez nesta manhã. Senhor, que Teu Santo Espírito inculque em nossas mentes, enterre nos nossos corações a Tua Santa Palavra, e que ela redunde em ação de graça e louvor a Tua bendita bondade e misericórdia e graça, mas que também nos auxilie, Senhor, a darmos uma resposta adequada, uma resposta que expresse aquilo que Tu fez por nós, nos regenerando para uma nova vida, uma vida onde nós temos a liberdade de Te servir com boas obras, para que no meio dos homens eles glorifiquem o Teu santo nome vendo estas obras. Senhor, muito obrigado porque nós não somos salvos pelas nossas obras, e tem misericórdia de nós, porque fomos salvos para elas e muitas vezes negligenciamos aquilo que Tu nos pede. Nos ajuda para que esse texto fique muito claro em nossas mentes e que possa glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Pedimos essas coisas no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que Deus retribuirá a cada um, a toda pessoa, conforme as suas próprias obras. Veremos que esse texto ele descreve 2 tipos de pessoas. Primeiro, os justos, aqueles que perseveram em fazer o bem. As suas boas obras não salvam eles, mas confirmam que foram salvos e confirmam que a sua recompensa será a vida eterna. Depois nós veremos os ímpios, que perseveram na prática da injustiça.
Eles têm ambição egoísta e serão punidos por suas obras, e a sua recompensa será a eterna aflição e angústia. Meus irmãos, Paulo, ele está expondo aqui a universalidade do pecado e a necessidade da justiça que vem de Deus. O seu argumento agora é que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Por quê? Porque o julgamento divino, ele será baseado nas ações dos homens. Nós precisamos entender muito bem o argumento do apóstolo para que essa doutrina ela reforme o nosso comportamento, o nosso dia a dia. E tal exposição ela é urgente à igreja, porque nós esquecemos, ou se sabemos, desprezamos, que a fé salvífica ela não é estéril, mas ela é algo vivo, ativo, obediente, algo que faz com que aquele que realmente crê obedeça, viva de maneira adequada com a sua fé, expresse uma resposta adequada àquilo que foi feito por ele e ele afirma que foi feito por ele. O meu objetivo hoje é confortar aqueles que estão desanimados, mas também animar aqueles que estão descuidados. E infelizmente talvez esses sejam a maioria, não só hoje aqui, mas em toda a igreja. E que Deus nos ajude. Vejamos em primeiro lugar a imparcialidade de Deus. Primeiro, Deus retribuirá conforme as obras. Note que no verso 6, ele deixa claro que Deus julgará todos os homens. E observe a abrangência do julgamento justo de Deus, conforme o verso 5. Ele retribuirá a cada um, verso 6, de acordo com a verdade, verso 2. Paulo estava aqui expondo, como sempre, as Escrituras, o Antigo Testamento, as Escrituras que havia em suas mãos à época. E ele está citando aqui o Salmo 62, que diz: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Ele também está citando Provérbios 24, que diz: não dará Deus ao homem conforme a sua obra? Meus irmãos, este princípio de justa retribuição, ele é encontrado por toda a Escritura. Além do nosso próprio Senhor Jesus Cristo tê-lo enfatizado algumas vezes, ele aparece muitas vezes no livro de Apocalipse, que nós estamos vendo com o pastor Lucas. Nós vemos também que vários profetas trouxeram esta mesma ideia. Entre eles eu cito Ezequiel, que diz o seguinte: farei cair sobre as suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Essa é a palavra de Deus. Deus retribuirá as nossas ações, nos julgará conforme as nossas ações. Paulo repete essa mesma ideia 2 vezes aqui no texto, além do verso 6, afirmando depois que o julgamento de Deus será sobre todo o homem, verso 9, e para todo o homem, verso 10. E eu creio que ele repete isso, ele enfatiza isso, para deixar claro que o julgamento será individual. Cada um de nós será julgado. Portanto, meus irmãos, há uma razão urgentíssima para despertar o nosso interesse neste texto. Deus, que é um juiz justo e todo-poderoso, ele julgará cada um de nós, cada um individualmente. Em outro lugar, Paulo diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam ruins. Está lá em 2 Coríntios. Jesus mesmo, ele afirmou o seguinte: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação.
O tribunal divino, meus irmãos, ele é diferente dos tribunais humanos. Primeiro, porque o juiz é um justo juiz, diferente dos juízes corrompidos que nós temos hoje em dia. Mas aqui, esses juízes, eles julgam fatos que não presenciaram. Eles precisam de testemunhas. Deus, por outro lado, ele não vai precisar de nenhuma testemunha, porque ele mesmo está presente em cada ação nossa, vendo aquilo que nós temos feito, assim como a intenção daquilo que nós fizemos. Porque muitas vezes nós até praticamos alguma boa obra, mas a nossa intenção é tão corrompida que, se desse para sentir o cheiro, embrulharia o nosso estômago. Nós seremos julgados, meus irmãos, por um juiz que testemunhou cada uma das nossas obras. Pois, como diz as Escrituras, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Nós encontramos isso lá em Provérbios. Aprendemos então que aquilo que nós fizermos nesta vida vai determinar o nosso destino eterno. E, meus irmãos, muitas vezes enfatizando demais a graça e a misericórdia, nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Aprendemos que aquilo que nós colhermos, nós colheremos porque antes nós semeamos. Não vamos colher de graça. Aprendemos também que a justiça de Deus, ela é imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. Todos serão julgados igualmente, conforme nós vemos no verso 11. Segundo, as obras confirmam, não conquistam a salvação. E aqui, meus irmãos, eu peço que prestem muita atenção, porque este ponto é muito importante. E se nós errarmos aqui, nós vamos errar em todo o resto do espírito dessa mensagem. Provérbios, capítulo 20, diz o seguinte: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Até as crianças. A justificação pela fé, meus irmãos, não significa a abolição do julgamento pelas obras. Paulo, ele nunca afirmou que a salvação poderia ser alcançada pelas obras, mas ele afirmou que todos serão julgados por elas. Cada um, individualmente, por cada uma delas. Porque as nossas ações, elas dão um testemunho exterior do nosso caráter interior, daquilo que nós realmente somos. Nós precisamos entender que os ímpios, eles serão punidos, e prestem atenção, por causa de e de acordo com as suas obras. Por causa delas e de acordo com elas. Isso significa que eles serão punidos justamente por aquilo que eles fizeram, de acordo com aquilo que eles fizeram. Ao punir a sua iniquidade, Deus, ele estará dando aquilo que eles realmente merecem. Com os justos é diferente. Com os justos é diferente. Eles não serão recompensados por causa das suas obras, mas somente de acordo com elas. Por quê? Porque todas as suas boas obras devem-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, e não ao mérito deles, e não ao mérito próprio, e não ao nosso mérito. Agostinho, ele afirmou que Deus, ao recompensar a nossa obediência, a obediência dos crentes, ele vai estar coroando a sua própria obra em nós. Isso é maravilhoso. Para que ninguém se vanglorie.
Nós precisamos também lembrar, meus irmãos, que Paulo, ele não está ensinando aqui nesse texto um método de justificação, mas ele está estabelecendo princípios gerais acerca da justiça, acerca do juízo, do julgamento. No julgamento pelas obras, todos nós reprovaríamos. Por quê? Porque nenhum de nós consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus. E a lei de Deus, e a justiça de Deus, e a santidade, a pureza de Deus, exigem uma perfeita obediência. Agora veja, se tropeçar numa vírgula da lei condena, obedecer a uma, duas vírgulas não vai salvar. Paulo escreveu que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E que os pecadores, eles são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ele diz isso lá no capítulo 3, a partir do verso 20. Quando então ele começa a falar sobre justificação. Assim, meus irmãos, obras não podem salvar, mas notem, obras podem condenar. Elas condenam o ímpio. Contudo, os justos serão salvos pela graça. Pela graça. Todavia, as obras confirmam se nós somos salvos ou não. As obras confirmam se nós somos justos ou não. As obras confirmam se Deus fez alguma coisa em nós ou se nós só temos uma profissão de fé vazia, morta, assim como a fé que não redunda em obras. Fé autêntica resultará em boas obras porque elas são inseparáveis. As obras, meus irmãos, elas expressam a verdadeira fé, elas expressam o verdadeiro arrependimento. Note, os homens agem conforme o seu coração. Não é assim? Quem busca, como diz o texto, glória, honra e incorruptibilidade, mostra que de fato foi regenerado. Jesus disse o seguinte: perguntado como fazer a obra de Deus, ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Pai enviou. João 6. E daqui muitos extraem a seguinte doutrina: a obra que nós devemos fazer é crer em Jesus. Não precisamos fazer mais nada. Mas, meus irmãos, ninguém pode ter Jesus Cristo como Salvador, sem tê-lo como Senhor. É impossível. Não seremos salvos somente por conhecer a verdade, mas por obedecer a verdade. A ideia do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não justificará ninguém, nem quem ouve, nem quem proclama. Árvore boa, meus irmãos, a árvore boa, ela não é estéril, ela produz bom fruto. Paulo, ele escreveu em Efésios algo muito importante. E Efésios fala muito sobre eleição. Ele escreveu o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora presta atenção, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos feitura sua, nós somos feitos por Deus, regenerados por Deus, somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. Agora observem, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2. Agora, esse preparou, nós devemos prestar atenção nele, porque é o mesmo termo que Paulo usa no capítulo 1, verso 4, para falar sobre predestinação. É o mesmo termo.
Então nós podemos ler o seguinte, que nós somos feituras de Deus, regenerados, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus predestinou para que andássemos nelas. Olha que interessante isso. Olha que importante isso. E olha que confrontante isso. Nós podemos juntar vários outros testemunhos a respeito do julgamento por obras. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 16, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em outro lugar ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem entrará então, Senhor? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Tiago, ele escreve, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. João, na sua primeira carta, diz o seguinte, aquele que diz, eu conheço a Cristo e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Meus irmãos, se nós cremos que Deus nos salvou, nós devemos operar a nossa salvação com temor e com tremor, por meio das nossas obras, por meio da nossa obediência. Por quê? Porque nós também cremos que Ele opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, fazendo-nos então agir por meio do poder do seu Espírito Santo, conforme o que? A sua boa vontade, conforme Paulo aqui juntou soberania e responsabilidade humana, lá em Filipenses 2. Veja, nós não fazemos boas obras por necessidade, né, pastor Lucas? Não é por necessidade, como se a nossa salvação dependesse delas. Mas nós fazemos essas boas obras por expressão. Porque uma vez que fomos salvos, nós expressamos essa salvação, nós expressamos essa nova natureza por meio das obras. Expressamos assim como uma criança chora porque nasceu e não nasce porque chorou. Agora note o seguinte, quando nasce uma criança, se ela não chora, o que o médico faz? Dá uma palmadinha para ela chorar, para o pulmão pegar no tranco. E, meus irmãos, eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco esta manhã. Não estamos expressando a nossa salvação e Deus, com todo amor, está dando uma palmadinha para nós acordarmos, que nós acordemos antes que venha a disciplina. Nós aplicamos esse texto examinando se as nossas obras refletem de fato a nossa fé. O nosso destino eterno depende da nossa atitude aqui, nesta vida. Então nós devemos responder, as nossas obras, elas demonstram o quê? Aos olhos de Deus, o homem não é aquilo que ele sabe. Aos olhos de Deus, o homem não é aquilo que ele diz. Mas aos olhos de Deus, o homem é aquilo que ele faz. E o que nós temos feito? Terceiro, esse texto descreve dois tipos de pessoas. O interlocutor imaginário aqui de Paulo, ele fazia aquela divisão entre judeu e não judeu. Mas é justamente isso que o apóstolo está corrigindo. Há uma divisão, de fato. Há uma divisão entre dois tipos de homem. Mas não é entre nacionalidades. Não é simplesmente entre circuncisos e incircuncisos e, consequentemente, salvos e condenados.
Mas se podemos usar essa expressão, é entre circuncidados no coração e incircuncisos de coração. Paulo descreveu aqui dois tipos de pessoas: aqueles que perseveram em fazer o bem e aqueles que praticam o mal. Aprendemos que há apenas dois tipos de pessoas e há apenas dois destinos. Não há um terceiro. Não há um quase salvo, não há um limbo ou um purgatório. Paulo descreveu o comportamento de cada tipo e apontou para a respectiva recompensa de cada um. Assim, meus irmãos, esse texto é excelente para nós examinarmos a nossa profissão de fé. Quais as atitudes que nos definem? Qual a recompensa que nos aguarda? Porque pelas nossas atitudes nós podemos julgar qual será a nossa recompensa. Paulo escreveu primeiro ao judeu. Eu já falei sobre isso, além dessa ser a ordem da revelação. Primeiro ao judeu, depois ao não judeu, ao gentio, ao grego, seja qual for a tradução da sua Bíblia. Mas além disso, isso aqui pode expressar responsabilidade. Veja, os judeus, eles receberam primeiro a lei, a revelação da lei. Entre os judeus estavam os profetas. O próprio Senhor Jesus veio dos judeus e pregou entre os judeus. O próprio evangelho foi levado primeiro aos judeus. Assim, o juízo sobre eles será mais severo pelos privilégios que receberam. Como que nós aplicamos isso, meus irmãos? Aprendendo que, como cristãos, como membros professos de uma igreja, nós somos mais responsáveis. Eu ouso dizer que o julgamento sobre nós e os nossos filhos será mais severo. Por quê? Qual a base bíblica para dizer isso, pastor? Porque a quem muito foi dado, mais será cobrado. E pela misericórdia da bendita providência de Deus, nós somos expostos ao Evangelho, no mínimo, uma vez por semana. Eu espero que você seja exposto um pouco mais, mas no mínimo uma vez por semana. Nós temos acesso à Bíblia. A igreja tem acesso a estudos teológicos, não participa porque não quer. Nós temos na igreja a oração comunitária. Não participa porque não quer. Batemos a meta da semana passada nessa semana. De 8 da semana passada a 9 essa semana. Cadê o resto? Mas temos. Nós participamos semanalmente dos sacramentos. De tal maneira, meus irmãos, é indiscutível que nós somos mais responsáveis em dar frutos do que aqueles que, pela bendita soberania e providência de Deus, eles foram privados dessas bênçãos que nós temos o privilégio de receber. E se temos o privilégio, temos também a responsabilidade. Vejamos agora a divisão desses dois povos, justos e ímpios. Primeiro vejamos os justos. E a primeira coisa, dos justos espera-se a prática do bem. Não é verdade? As boas obras, meus irmãos, isso é muito importante. Elas só têm início depois que o indivíduo nasce de novo, depois que o indivíduo é regenerado. Antes, mesmo as boas obras do homem são pecado. As boas obras do ímpio são pecado. Nas palavras de Paulo, porque ele faz, aquilo que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Eles não fazem para a glória de Deus, não fazem obediência a Deus, mas fazem por alguma outra razão. Note, aqueles que receberão vida eterna, eles perseveram em fazer o bem. Verso 7. Note essa palavra como é importante. Perseveram em fazer o bem. O que isso nos ensina? Que não é fazê-lo uma vez ou outra.
Que mais que ensina? Que não é começar bem como aqueles corações rochosos ou aqueles corações cheios de espinhos que nós vimos no Sermão do Monte. Na parábola do semeador. Eles começaram bem, mas não perseveraram. O justo deve perseverar. Não receberá a vida eterna aquele que aceitou Jesus, mas aquele que perseverou em fazer o bem, porque esse realmente creu em Jesus Cristo. Puritano Matthew Henry diz o seguinte: deve haver a prática do bem, a boa obra, conforme o verso 10. Não é bastante conhecer o bem, falar do bem, professar o bem, prometer o bem, mas é necessário que se faça o bem. Fazer aquilo que é bom, não somente no conteúdo, mas também na forma. Assim, meus irmãos, aprendemos que o texto não revela aquilo que deve ser feito para alguém ser salvo, mas revela a prática, a expressão daqueles que foram salvos, que já foram regenerados. E esse, meus irmãos, é um bom teste para nós. Deus dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: nós estamos perseverando em buscar estas coisas? Elas ao menos fazem parte do nosso vocabulário? É o que se espera dos salvos. Repito, os eleitos foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus predestinou para que andássemos nelas. Meus irmãos, essas boas obras podem começar aqui na própria congregação. Eu espero que você tenha esteja ajudando com ofertas para manter as coisas, mas você tem separado um valor para assistência social? Os homens que têm um caixinha têm separado, têm sido fiéis para podermos ajudar os nossos irmãos da fé quando eles precisarem. Os irmãos têm ajudado na limpeza, têm se oferecido, têm visto quem é que está limpando a igreja. Alguém precisa de ajuda, alguém está sozinho, há espaço para mais alguém. Isso também se dá em não sujar, né? Lembrar que aquele ambiente que você pegou limpinho vai ser limpo de novo por um irmão. Se você só não sujar muito, já é bacana. Os irmãos têm colaborado com algum dom que o Senhor concedeu? O Senhor concedeu dons, mas o que nós temos feito com esses talentos? Enterrado? Meus irmãos, todos nós recebemos do Senhor algum dom, algum talento para a edificação do corpo de Cristo, todos vocês. E nós seremos culpados se nós enterrarmos esses talentos. Quantos de vocês tocam algum instrumento, cantam, mas não se oferecem? Só um exemplo. Veja, em breve nós teremos o Reformando o Casamento. Essa já é uma boa oportunidade para você ajudar. Se intere. Olha, nós temos o Ajudando o Casamento. Vai ter alguma equipe? Eu quero ajudar. Tem um retiro, mas é só ano que vem, tá? Mas está sendo feito ações, eu quero ajudar. E já coloca o meu nome porque eu quero ajudar. Praticamente também no retiro. Houve a catástrofe no Rio Grande do Sul. O que você fez para ajudar? Qual foi ou quando foi a última vez que nós socorremos alguém que precisava da nossa boa obra? Quando foi a última vez, meus irmãos, que alguém viu uma boa obra nossa e glorificou ao Pai que está no céu por meio dessa obra? Você consegue lembrar? Segundo, as boas obras dos justos evidenciam a sua fé. E eu repito aqui,
Paulo não está ensinando salvação por boas obras. Pastor, você já falou isso, eu sei. Mas você pode sair com um conceito errado, eu vou repetir. Se Paulo pode repetir, eu também posso repetir. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos, Paulo nem está falando aqui sobre salvação, ele está argumentando desde o capítulo 1, no verso 18, até o capítulo 3, no verso 20, que não há um justo, que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele está tratando aqui de juízo e justiça, estabelecendo estas coisas. Nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas boas obras. E glória a Deus por isso. Nós somos aceitos porque Jesus Cristo viveu em total obediência à lei de Deus. E porque Ele morreu a morte que todos nós merecíamos pela nossa desobediência a essa lei. Contudo, aquele que foi salvo, apesar de não confiar nas suas obras, ele se esforça para praticá-las. É a graça que salva, que impulsiona as boas obras como fruto. É a fé pela qual nós nos apropriamos dessa graça salvadora, que nos impulsiona as boas obras como fruto, como evidência, como expressão de uma fé verdadeira e legítima, como obediência àquele que nós ousamos chamar de Senhor. Veja, os judeus eles guardavam o dia do descanso, o Shabá, rigorosamente, mas desobedeciam a Deus no dia a dia. E nós podemos afirmar que cremos, podemos vir aos cultos, podemos no dia do Senhor nem acender a luz, como alguns radicais fazem, podemos ter a nossa Bíblia de Genebra debaixo do braço, podemos nas nossas redes sociais postar frases reformadas, mas se nós vivermos de uma maneira mundana, de uma forma mundana, isso de nada adianta. Se o nosso coração, se o nosso coração estiver nas coisas deste mundo, as nossas obras revelam que nós jamais fomos salvos. Há muitos que entenderam as doutrinas reformadas. Não, eu entendi toda a mecânica da coisa. Que citam teólogos, que citam os catecismos de Westminster, mas que não podem evidenciar a salvação que proclamam ter, porque as suas vidas, elas testemunham exatamente o contrário. As suas bocas têm muita frase puritana, mas a piedade puritana não está no seu coração. O que há no seu coração e o que há nas suas obras que evidenciam o que há no coração é cobiça, falta de perdão, inveja, intriga, embriaguez, mentira, malícia, fofocas, sensualidade, adultério, ira, fornicação, egoísmo, avareza, idolatria. Essas são as obras. Aquele que foi regenerado, ele não vive na prática do pecado. Veja, ele pode sofrer tentações, ele pode até cair, mas ele não permanece no chiqueiro. Nós aprendemos aqui a doutrina da responsabilidade humana, meus irmãos. Deus, Ele é soberano. Deus elege e salva por graça. Mas o homem, nós continuamos responsáveis. Nós devemos reagir de maneira adequada à nossa eleição e à graça de Deus. As boas obras evidenciam, confirmam e expressam a fé. Porque a fé que salva é a fé que transforma a pessoa. Como nós vemos pessoas dizendo, eu tenho muita fé. Às vezes eu falo com pessoas, principalmente quando a gente está em ambientes, um hospital, um velório. As pessoas chegam e dizem, eu tenho muita fé, pastor.
E aí às vezes não dá para chutar a canela ali, mas dá vontade de dizer: fé no quê? Você tem crendice. Mas muitas vezes é dentro da igreja. Aqueles que se dizem salvação somente pela fé, que não entendem que podem ser condenados pela sua própria boca, porque se a salvação é pela fé, essa fé tem que ser viva, ela tem que se expressar de alguma forma, mas a vida dessas pessoas demonstram que a sua profissão de fé é tão morta quanto a fé que afirmam ter. Não houve mudança. Não houve mudança. Um homem entra na academia e o seu corpo começa a mudar. E quantas pessoas entram na igreja e não sofrem mudança alguma? No máximo no exterior. Uma roupa diferente, a Bíbliazinha de Genebra e uma frase de Calvino no Facebook ou no Instagram. Mas e a vida? Devemos então nos examinar. As coisas que nós fazemos, meus irmãos, o nosso comportamento, os nossos desejos, as nossas atitudes, elas evidenciam a fé que nós afirmamos ter. Veja, aqueles que receberão a vida eterna, eles perseveram na prática destas coisas como evidências de terem sido salvos. Em terceiro, aqueles que buscam serão recompensados. Além de buscar fazer o bem, eles buscam glória, honra e incorruptibilidade. Verso 7. Vejamos o que isso significa. Glória. Glória, segundo o Dr. Lloyd Jones, se refere a tudo o que Deus é e representa, e a tudo o que Deus tem para o seu povo. E aí nós vamos ver Paulo, lá no capítulo 5, dizendo o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. O justo tem o seu prazer em Deus, em buscar a Deus, em conhecer a Deus, em ser santo como Deus é santo. O justo está buscando e esperando a glória de Deus para glorificá-lo. É essa glória que ele busca. Vejamos honra. Buscar honra significa buscar a honra que Deus concede. Veja, o justo não busca a própria honra, baseado nas suas qualidades, nas suas aptidões ou nas suas posses. Ele não busca o aplauso do mundo, mesmo porque a glória e a honra do mundo geralmente trazem também problemas. O justo, ele busca a honra que vem de Deus, que traz paz eterna e que somente Deus pode conceder. Como o próprio Senhor Jesus disse: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Se nós somos justos, como que nós podemos viver buscando o aplauso do amiguinho, o aplauso do irmãozinho, e não a honra que vem de Deus? Incorruptível. Conforme nós vimos no verso 1:23, os homens trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens feitas à semelhança do homem corruptível. E nós vimos que incorruptibilidade significa mais do que apenas imortal, como algumas versões bíblicas trazem, mas significa algo livre de qualquer desgaste ou decadência. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele demonstra que incorruptível e imortal andam juntos, mas não são sinônimos. Ele diz o seguinte: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Ou seja, o mortal será imortal, e aquilo que sofre decadência e desgaste jamais sofrerá. É isso que o justo busca. Ele busca a incorruptibilidade em Deus, pela graça, por meio de Jesus Cristo. Conforme o apóstolo Pedro escreveu: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada para nós nos céus. Irmãos, é isso que nós temos buscado. Glória, honra, incorruptibilidade. Cremos em Cristo e vivemos de maneira digna do nosso chamado, da nossa fé. Quem busca estas coisas será recompensado. Em quarto, a sua recompensa será vida eterna. A vida eterna que nós lemos no verso 7 não significa apenas duração, não é apenas vida sem fim, porque, meus irmãos, os ímpios também viverão, entre aspas, uma existência sem fim, mas uma existência em aflição e angústia. A vida eterna, ela diz mais sobre qualidade do que quantidade. É óbvio que a quantidade é eterna e infinda, que não acaba. Mas ela está falando mais de qualidade. A vida que os santos viverão, mais do que ser longa, será de qualidade. Por quê? Porque será uma vida vivida em Deus, vivida em comunhão com Deus e vivida em paz com Deus. Uma boa definição de vida eterna é fruir de Deus eternamente. Qual é o fim principal do homem que nós tanto gostamos de falar? É glorificar a Deus, pastor. Mas tem algo mais, sim, bem como se alegrar em Deus, desfrutar de Deus, gozar de comunhão indissolúvel com Deus, sem nenhuma barreira com Ele, plena e eternamente. Nós começamos hoje, mas ansiamos por aquilo eterno, pleno, sem barreira alguma. Nós temos visto nas quartas-feiras, Deus é o próprio galardão do justo. Ele é o galardoador. Ele é que vai recompensar. Mas a própria recompensa e a maior recompensa é Ele mesmo. Pelo menos de um crente. Pelo menos de um justo. E será que essa é a recompensa que nós ansiamos? Ou ansiamos só o que Ele pode nos dar? Jesus definiu a vida eterna dizendo o seguinte: a vida eterna é que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esse conheçam, meus irmãos, é conhecer cada vez mais. E quando romper a barreira da nossa mortalidade, conhecer mais e mais eternamente e se regozijar eternamente, isso vai ser a glória. O paraíso, meus irmãos, não é viver para sempre. O paraíso não é ter o nome escrito no livro da vida. O paraíso verdadeiro e a glória dos novos céus e nova terra será desfrutar eternamente do bendito Deus em Jesus Cristo. Sem Ele, o paraíso não seria melhor do que o próprio inferno. Em terceiro lugar, vejamos os ímpios. Primeiro, eles serão punidos por suas obras. Note que no verso 8 nós lemos que para os injustos haverá indignação e ira. E aí nós devemos lembrar que essa ira, segundo o verso 5, foi acumulada por eles mesmos. Eles mesmos foram juntando, entesourando esta ira. Assim aprendemos que Deus retribuirá aquilo que eles próprios buscaram, que Deus é justo, e devemos cuidar com o que nós temos ajuntado. Da mesma forma, o castigo descrito no verso 9 é aflição e angústia. Agora veja,
O verbo no grego exigiu que eu colocasse ali um haverão na minha paráfrase. Haverá, perdão. Haverá alguma coisa. É diferente daquilo que é dito do justo. O justo é dito que será dado a eles vida eterna. Mas aos injustos não será algo dado. Será algo que simplesmente acontece. Não é uma dádiva de Deus, diz o Dr. Lloyd Jones. É a consequência inevitável daquilo que eles foram. Daquilo que eles perseveraram. Portanto, a atitude de Deus para com os injustos será de retribuir-lhes a indignação e ira que eles acumularam. É isso que haverá para eles. Veja, sem crer em Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que eles permanecem debaixo da ira divina. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus, veja, não vai chegar, mas diz, a ira de Deus sobre ele permanece. Note que ira, que nós lemos aqui, é o oposto àquilo que nós lemos para os justos, glória. E note que indignação é o oposto à honra. O destino do injusto, meus irmãos, será oposto ao destino do justo. E enquanto o justo receberá por graça aquilo que ele não merece, o injusto, ele receberá aquilo que ele merece. Salmo 18, nós lemos o seguinte: para com benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, indomável. Ou em outra tradução, inflexível. Observe o comportamento dos injustos, descrito no verso 8. Não obedecem à verdade, antes obedecem à injustiça. Eles não vivem de acordo com a lei de Deus, nem querem viver, nem podem viver. Eles vivem como? A sua própria maneira, seguindo a cobiça da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como nós lemos em Efésios 2, Paulo descrevendo. Nós vimos em Mateus que o Filho do Homem, Jesus Cristo, mandará os seus anjos e eles recolherão do seu reino tudo aquilo que faz cair no pecado e aqueles que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente e ali haverá choro e ranger de dentes. Observem, serão condenados aqueles que praticam a iniquidade. Eles perseveram nisso, eles continuam no pecado. Não aqueles que praticavam a iniquidade, porque senão todos nós seríamos condenados. Mas esse, meus irmãos, é um excelente teste para nós. Como que nós temos vivido? Sobre nós pode ser dito que nós praticávamos a iniquidade, ou sobre nós pode ser dito que praticamos a iniquidade. Segundo, eles têm ambição egoísta. Os ímpios, eles são saturados de ambição egoísta. Essa ambição egoísta que nós lemos no verso 8, na maioria das traduções, provavelmente na sua, vai estar traduzido como contencioso ou faccioso. E aí eu fui atrás do significado desse termo. O termo significa ambição que não tem conotação alguma de serviço. Olha que legal isso. E cujo único alvo é lucro e poder. Tanto que essa palavra também foi usada para descrever um mercenário, aquele que trabalha simplesmente por dinheiro. Assim, o indivíduo faccioso é alguém egoísta, é alguém que demonstra pouco ou nenhum respeito real pelos desejos dos outros homens. Sempre transparece uma atitude de interesse próprio por detrás das suas aparentes boas obras. Movidos pelo desejo de agradar a si mesmos, de viver conforme os próprios gostos e opiniões independentes, eles se opõem a Deus num eco
num eco da queda registrada em Gênesis 3. Veja, eles não querem obedecer, eles questionam o Senhor, eles duvidam do Senhor e se opõem tanto à sua lei quanto à sua bondade. Eles passam a vida desobedecendo a verdade, seguindo a injustiça, procurando simplesmente o próprio bem. Ao contrário do crente, eles jamais colocam Deus em primeiro lugar. E o Senhor sentenciou: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem a perder por minha causa, esse achará. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em outro lugar, aquele que faz a vontade do Pai, este é meu amigo. Mas os injustos não são. Os injustos não são. Será que nós somos? Terceiro, sua recompensa será aflição e angústia. Talvez seja significativo para nós, aqui eu estou citando um teólogo, tá, irmãos? Talvez seja significativo que as palavras gregas traduzidas por tribulação e angústia, elas ocorrem 3 vezes no texto da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 28, numa maldição contra aqueles que transgridem a lei da aliança. Então Paulo, meus irmãos, está aqui lembrando o judeu daquilo que ele já sabe, mas que ele gostaria de esquecer. E é significativo para nós também, para a igreja. Nós que somos pactuais, nós que somos povo da aliança, nós precisamos entender isso. Pacto envolve bênção e maldição. Bênção para os que obedecem e maldição para os desobedientes. A ira e a indignação serão derramadas sobre os injustos e elas causarão aflição e angústia, sendo essa a recompensa justa à desobediência que eles perseveraram ter em vida. Diz o puritano Matthew Henry: esses são os salários do pecado. Indignação e ira, as causas. Aflição e angústia, os efeitos necessários e inevitáveis. O pecado qualifica a alma para esta ira. Note que os justos têm paz com Deus. Nós lemos isso no verso 10. Tem paz agora e tem paz para sempre. Mas os injustos, eles desfrutarão do oposto. E o oposto à paz eterna é a eterna aflição e angústia. Eterna aflição e eterna angústia. Vejamos esses termos. Aflição significa também tribulação, talvez até na sua tradução bíblica está como tribulação. Significa tribulação ou problema. A origem desse termo é do processo para separar o trigo da palha, onde os homens batiam no trigo e pressionavam ele com um tipo de ferramenta parecida com um trenó, que você ia com uma rodinha, o trigo embaixo, e você batia. Essa ferramenta para a debulha era chamada de tribulum, de onde vem o termo tribulação, ou aflição, ou problema. Agora note o seguinte: mesmo depois da colheita, depois do dia da ira, os injustos continuarão sendo golpeados e pressionados com aflição eternamente. E essa aflição eterna conduz à angústia. Angústia. Vai, filho. E essa angústia também é eterna, porque a aflição que a causa é eterna. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele uniu esses 2 termos, aflição ou tribulação e angústia, afirmando sobre os cristãos verdadeiros que eles são em tudo atribulados, mas não angustiados. Isso é muito importante. Não angustiados. E essa tribulação, essa aflição no justo, tem data marcada para terminar. No injusto, ela tem data marcada para iniciar. Mas os justos não são
angustiados. Os injustos serão angustiados. Observe que Paulo, ele une os dois termos aqui em Romanos, mas ele une de forma negativa para descrever a recompensa eterna dos injustos. Agora, se nós que somos afligidos, mas não somos angustiados, já sofremos, e aí me permitam citar aqui o reverendo Nicodemos, que diz o seguinte: se você já não consegue viver com a angústia deste mundo, saiba que ela é somente uma pequena amostra do que será sentido no dia do juízo e no inferno, quando haverá uma angústia que levará as pessoas ao desespero, ou como disse o próprio Senhor Jesus, quando haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes nós vimos na última exposição de Mateus, e é uma excelente descrição para esta angústia. Os injustos serão objetos do profundo desprazer e indignação de Deus. Eles serão sempre conscientes disso e nunca estarão aptos a escapar. Para concluir, meus irmãos, nós negamos tanto a salvação por obras, quanto a ideia de que basta crer e seremos salvos de qualquer jeito. Se você chegou aqui hoje achando que podia ser salvo pelas suas obras, você está errado. Mas se você achou que poderia ser salvo sem obedecer a Deus, está mais errado ainda. É dever dos salvos praticar boas obras, porque elas foram predestinadas para eles, porque elas expressam a fé deles. Nós não somos salvos por elas, mas somos salvos pela obra perfeita de Jesus Cristo. E essa obra perfeita que nos salvou para as boas obras. E, meus irmãos, a graça é tudo o que nós precisamos para perseverar em fazer o bem, buscando então glória, honra e incorruptibilidade. Portanto, lembremos de Hebreus, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Fazendo o quê? Admoestando uns aos outros, incentivando uns aos outros. Os meus objetivos nesta manhã foram retirar alguns da zona de conforto, lembrando que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Também foi consolar outros, porque somos salvos pela graça e não pelas nossas obras frágeis. Mas ainda é o objetivo encorajar a todos a colocar em prática a fé que nós afirmamos ter. Saber que seremos julgados conforme as nossas obras é algo terrível. E isso revela que nós somos mais pecadores do que nós imaginamos ser. Contudo, saber que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, e que essa graça nos capacita às boas obras, isso é libertador. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para aquilo que eu tenho chamado de a beleza da obediência. É porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Somente por isso que nós podemos fazer boas obras para a glória de Deus. E mais, as nossas obras, elas serão aceitas pelo Pai em Cristo, porque o mérito da sua obra perfeita depura, refina as nossas obras imperfeitas. Precisamos de Cristo, pois sem Ele nós nada podemos fazer, e dependemos de Cristo, porque o Evangelho revela a justiça de Deus, que é a justiça obtida pelo Senhor Jesus Cristo e aplicada em nós pelo Espírito Santo, e essa justiça nos leva às boas obras. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos assolados por dúvidas sobre a nossa salvação. Será que eu sou salvo? Nós podemos e nós precisamos saber disso com certeza, meus irmãos, porque nós não sabemos quando nós prestaremos conta da nossa vida. Podemos morrer hoje ainda, e aí? O que apresentaremos? Nós precisamos saber qual é a nossa condição
e hoje nós aprendemos como examinar e como avaliar a nossa conduta, de tal maneira que isso pode indicar qual é a nossa condição. Sabemos que todos serão julgados individualmente. E caso nos achemos fazendo estas coisas entre os justos, podemos ter certeza da nossa eleição. Podemos ter certeza que Deus nos concederá a vida eterna. E então, glorifiquemos a Deus e perseveremos nessa prática. Agora, caso nós não nos achemos entre os justos, caso nós não nos achemos fazendo estas coisas, hoje é dia de graça. Hoje é dia de buscar arrependimento e buscar uma nova disposição. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua santa palavra que nos machuca, mas também nos dá esperança. Pai, obrigado porque nós temos meios para avaliarmos a nossa condição. E obrigado, Senhor, porque nós ouvimos isso hoje. Contudo, Senhor, a partir de hoje somos mais do que nunca responsáveis por estas coisas. E eu peço, clamo a Ti, Senhor, do fundo do meu coração, que nós possamos nos avaliar de maneira justa, sincera, avaliar a nossa conduta, avaliar aquilo que nós temos feito e desejado. E se as nossas boas obras nos mostram que nós estamos entre os justos, que possamos glorificar a Ti e continuar e perseverar para a glória do Teu santo nome, ajudado pelo Teu Santo Espírito. Todavia, se nós não nos vermos desta maneira, obrigado, Senhor, porque vemos hoje a nossa reprovação e temos tempo de pedir perdão, temos tempo de nos arrependermos de fato, temos tempo de clamar por fé verdadeira que é viva, temos tempo de pedir que Tu efetue em nós o querer e o realizar, para nós podermos fazer as nossas boas obras diante dos homens e eles glorificarem Teu santo nome. Pai, dá-nos sinceridade na avaliação, dá-nos sinceridade para avaliar todo o privilégio que nós temos, que nos traz responsabilidade, e por bondade Tua e generosidade, concede-nos, Senhor, concede-nos um coração disposto a Te obedecer. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém.